comunhão uns com os outros. Isso é um aspecto extremamente importante da vida espiritual, a gente poder viver essa comunhão uns com os outros. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, irmãos da igreja, visitantes, amigos, sejam todos muito bem-vindos a este lugar. Antes da gente entrar aqui na ministração da palavra, eu precisava dar alguns anúncios, fazer algumas coisas aqui. O primeiro deles é dizer do nosso sentimento, né, pela perda do irmão da Cida Pris. Cida Pris é uma de nossas irmãs. O pastor, hoje de manhã, ao sair daqui do culto, nós fomos direto lá para a capela. O irmão Walter também esteve lá, não sei se ele está aqui agora, e nós ali representamos a igreja naquele velório. Aqueles irmãos que têm contato com a irmã Cida Pris, depois pode mandar uma mensagem para ela, ou se encontrá-la na rua, transmitir pessoalmente os sentimentos. Quero lembrar também aos irmãos, como nós falamos aqui nesta manhã, quem é que está na mesa aí, Wesley? É você também? Você está jogando nas duas? Coloca aquele do projeto missionário da Paula e da Karine. Nós estamos enviando duas jovens para o projeto missionário. Já oramos pela vida delas esta manhã, né? E elas, o processo missionário sempre é assim, a gente ora, a gente envia e a gente contribui, né? E elas estão indo. Elas mesmas pagaram do próprio bolso as suas inscrições, estão indo para esse projeto que vai durar 10 dias. Elas vão para Belo Horizonte no dia 20 e retornarão no dia 30. Ainda não sabem o campo missionário que elas vão participar. Se você puder ajudar, elas precisam levar valores para cestas básicas, para que elas possam participar no sentido de abençoar famílias que elas estarão evangelizando lá durante esses 10 dias, e também até a própria passagem para Belo Horizonte de ida e volta, que é uma passagem cara. Então elas estão aí pedindo ajuda. Você pode contribuir enviando um Pix ali diretamente para elas, naquele endereço ali, naquele número ali que é um CPF, tá ok? Isso é dividido, não é para uma nem para outra, é dividido entre elas o valor que vai para aquele lugar. Então, se você puder contribuir, será uma bênção. Bacana? Outra coisa que eu preciso agora aqui é o seguinte: nós temos um casal aqui entre nós que está completando hoje 20 anos de casado. É uma história, né, irmãos? 20 anos é uma trajetória aí bem longa, né? E Deus nos abençoou em podê-los ter aqui entre nós, na nossa igreja, como membros. Deus deu a esse casal filhos que também são abençoados. Eu queria orar pela vida deles. Quero convidar aqui o Renato, a Rosilda, os seus filhos que venham aqui à frente, se eles aqui estão. Não sei se estão os dois aqui presentes, né? Estão os dois aqui. E vem aqui em cima, vem cá. Essa tu não sabia, né, Rosilda? Não sabia. Essa tu não sabia, né? A Rosilda e o Renato são muito queridos aqui entre nós. Nós temos aqui o Gabriel, não é isso? Gabriel e o Gustavo, também conhecido entre a rapaziada do futebol pelo nome Mbappé. Não é pela aparência, é pelo futebol. É meu, não, Gustavo? Joga uma bola, não tem nada a ver com a aparência, tá, gente? Não, vocês estão confundindo as coisas. É o futebol dele. Então, quando a gente vai jogar bola, a rapaziada não fala Gustavinho, toca a bola, fala Mbappé, Mbappé. Então, e a bola vem redondinha para nós. Quero dizer que é um prazer participar desse momento histórico também na vida de vocês, de 20 anos. É um prazer tê-los aqui como membros da nossa igreja. Nós temos muita alegria em poder participar da vida de vocês, né? Não só de vocês, mas dos filhos de vocês também. Agora que eu estou reparando que o penteado é do Mbappé também, né? Ah, garoto, eu quero orar pela vida de vocês. Quer dar uma palavrinha antes, senhor? Quer dar uma palavra? Opa, é agora. Cadê o microfone? Espera aí. Isso é perigoso, hein? Onde é que está, gente? Em cima do piano? Espera aí. Deixa eu chegar para cá. Se você quiser que eu sente, quiser ocupar todo o tempo da mensagem, também posso ficar à vontade. Sem breve, Fica à vontade. Essa eu também não sabia, Rosilda. Essa eu não sabia. Deus é maravilhoso, né? E Deus, né, acalma meu coração nesse momento, né? Porque estar aqui à frente, né, dá um nervosismo, né? Mas, né, faz parte. Gostaria de compartilhar duas passagens bíblicas que uma dessas passagens faz parte,
foi dito no nosso casamento, né? Há 20 anos atrás, a gente casou na primeira igreja presbiteriana de Machado. Aí, a primeira passagem é essa. Está lá em Mateus 7, 24. É uma passagem bem conhecida. Os dois fundamentos. Todo aquele que, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, pois fora edificada sobre a rocha. Agora a parte 2. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa passagem, assim, quando era citada aqui na igreja, né, a gente, né, e a Rosilda, a gente sempre lembra, né, a passagem do nosso casamento, né? Então a gente nunca esquece. E a outra está em... Só um minuto. Provérbios 14, 1 e 2. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então, assim, essas duas passagens, ela sempre andam de mão dada, né? Que fala do homem prudente e a mulher sábia, né? Então, os dois estando juntos, né? Tudo caminha bem. Isso. Bacana. Vamos orar. Quer falar também, querida? Tem certeza? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa família, ó Deus. Família do Senhor, família abençoada, que nos abençoa, ó Deus. Eu louvo o Senhor por eles. Eu louvo o Senhor porque durante 20 anos o Senhor tem sustentado essa casa. E o Senhor tem recheado de bênçãos, com filhos, com tudo que eles precisam, ó Deus, para a vida. E nós pedimos, ó Deus, que muito mais bênçãos sobrevenham sobre esta casa, que eles sejam usados no seu reino de forma poderosa para influenciar outras famílias, que outras famílias possam ver a união deles, a graça deles, ó Deus, a gratidão que eles têm ao Senhor e desejem o Senhor que tem abençoado a vida deles. Em nome do poderoso Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, tá? Forte abraço. Queridos, abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo de número 5. Quando você fizer aniversário de casamento, você pode me mandar uma mensagem também, fazer essa surpresa que foi feita aqui, você pode fazer para o seu cônjuge, pastor, chama a gente para orar, ou então... simplesmente falou, pastor, eu queria que orasse pela minha família, porque eu não sei as datas de aniversário das pessoas. À medida que elas me procuram, eu vou abrindo esses espaços, ok? Capítulo 5 de Efésios, a partir do verso de número 18. Nós vamos ler do verso 18 até o verso de número 21. Eu disse que ia pregar esse texto aqui no dia 31, mas não rolou, né? Eu empurrei para frente. Capítulo 5
de Efésios, verso 18 a 21, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado, Deus, mais uma vez por esse momento em que podemos abrir a Tua palavra, momento em que nós podemos aprender do Senhor na Tua palavra, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito abra aqui a nossa mente, abra também o nosso coração, ó Deus, para que possamos extrair daqui nutrientes, ó Deus, importantes e significativos para a nossa vida espiritual. Nos abençoe aqui nesta noite, nós oramos em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, você que está entrando aqui hoje pela primeira vez ou pela segunda vez e não pegou ainda um texto nessa carta, nós estamos fazendo uma longa exposição na carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja, Éfeso, a igreja que estava nessa cidade. Então nós pegamos desde o primeiro capítulo e desde o primeiro versículo e nós estamos fazendo uma série sucessiva de exposições, tentando extrair daqui conceitos, aprendizados, princípios, doutrinas, tudo que é importante para nós como igreja do Senhor, para a nossa vida, para que nós possamos crescer, nos desenvolver e viver a plenitude da nossa vida espiritual. Nós ficamos aí um tempo sem pegar nesse texto, porque passamos por Natal, Ano Novo, tantas coisas aconteceram e agora nós vamos recomeçar. Você que está acompanhando essas exposições de Efésios, você já entendeu que Paulo, quando escreveu essa carta, ele está falando de duas coisas básicas aqui. Essa carta pode ser dividida em dois grandes assuntos. O primeiro grande assunto é onde Paulo vai falar do mistério da igreja. O que é isso? O que é a igreja? Quando é que ela nasceu? Quando é que ela aconteceu? Será que uma pessoa, ela, de uma hora para outra, pensou assim, eu vou reunir um povo, eu vou pegar as escrituras sagradas, nós vamos pôr uma placa na frente de um imóvel e vai se tornar igreja? Será que foi Jesus, há 2000 anos atrás, que criou a igreja? Não é? Como é que foi isso? E quando a gente lê a carta aos Efésios, a gente começa a perceber que quando o assunto é igreja, isso nasceu há muitos e muitos anos atrás no coração de Deus, em tempos eternos e em lugares desconhecidos para nós, lugares celestiais. E Paulo, vai falando aqui nessa carta sobre esse grande mistério que é a igreja, um lugar onde Deus, no decorrer da história da humanidade, iria reunir povos de diferentes raças, tribos e nações, debaixo de um só lugar, que é o povo de Deus, o povo do Cordeiro. Isso é a igreja à luz do Novo Testamento. Esse é o primeiro grande assunto que Paulo fala na primeira metade dessa carta. E depois, na segunda metade da carta, Paulo vai falar como que vivem as pessoas que fazem parte dessa igreja. Como que as pessoas que foram chamadas por Deus para fazer parte da família de Cristo, da família do Cordeiro, desse lugar que sempre esteve no coração de Deus e que surge, que é revelado em Cristo Jesus e depois na pessoa dos apóstolos, no ministério dos apóstolos e nas páginas do Novo Testamento, como que essas pessoas elas devem viver. Então são dois assuntos que Paulo está tratando nessa carta. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 5, no verso 18 a 21. Isso significa que nós estamos na segunda metade da carta, nós estamos na segunda parte. Nós estamos falando de como devem viver as pessoas que fazem parte da igreja de Jesus, como vivem os membros da família de Cristo. E nessa segunda metade, na primeira parte, Paulo fala de duas marcas extremamente importantes e significativas quando o assunto é igreja do Senhor Jesus. A primeira marca é a santidade da igreja. A igreja, ela foi chamada para ser santa. Santa no sentido de que ela é separada para Deus. A palavra santidade, a palavra santa ou santo, ela traz justamente essa ideia de algo que foi separado
para Deus e por Deus. A igreja é isso. Ela vive a sua santidade, ela vive a sua separação. Igreja e mundo são duas coisas distintas. A igreja está no mundo, mas ela não é o mundo. E existe um limite, um limiar. E a Bíblia traça isso com muita clareza para nós, para que a gente entenda realmente o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, ela é marcada pela sua santidade. As pessoas que vivem dentro de uma igreja, elas precisam entender como que é viver uma vida baseada na santidade que Deus exige dessas pessoas. E a outra marca dessa igreja, desse povo, Paulo vai trazer na primeira parte da segunda metade, é a unidade da igreja. Além de ser santa, essa igreja ela é uma só. Então você vai encontrar no Novo Testamento, por exemplo, nomes que, a despeito de se referir a grupo, está no singular, como a igreja é um corpo, a igreja é um povo, a igreja é um edifício. Então, a igreja é uma unidade. Então, são duas marcas importantes que Paulo vai trazer sobre o que é uma igreja. Então, todo o conceito de igreja, ou toda definição que se tenta fazer sobre igreja, a santidade e a unidade, de certa forma, elas vão costurar esse conceito ou essa definição. E para ficar mais claro ainda o que ele quer dizer, Paulo vai apresentar na segunda metade da carta, são coisas que a gente já viu, 6 exemplos práticos, todos falando de relacionamentos interpessoais. A ideia de Paulo era dizer para a igreja o seguinte: olha, eu já falei para vocês como que nasceu a igreja, eu já falei para vocês 2 marcas importantes da igreja, a santidade e a unidade, agora eu preciso que vocês entendam na prática mesmo como é que isso funciona, como é que vocês devem viver a santidade e como é que vocês devem viver a unidade da igreja. Então, ele vai nos dar aí 6 exemplos que nós já trabalhamos. Então, ele vai falar, olha, vocês devem deixar a mentira e viver a verdade. Vocês, quando ficarem irados, não devem pecar. Aquele que furtava não deve furtar mais, pelo contrário, ele deve trabalhar para ter com que repartir com o outro. Ele vai dizer, olha, pare de falar coisas tolas, vazias, e use a sua fala para edificar outras pessoas. Livrem-se dos sentimentos de amargura, de indignação. Pelo contrário, vocês devem ser bondosos, misericordiosos uns com os outros. E por último, ele vai dizer, deixem de lado toda a imoralidade, toda a libertinagem e vivam agradecendo a Deus as bênçãos que ele outorgou a vocês em Cristo Jesus. São exemplos que Paulo está dando do que é viver na prática a santidade e a unidade de uma igreja. Depois disso, Paulo agora, a partir do capítulo 5, se eu não me engano, Paulo vai dar ainda mais 4 motivos, 4 incentivos, 4 encorajamentos para que aqueles crentes da igreja de Éfeso, e para nós também, para que nós possamos nos esforçar ao máximo para viver de acordo com uma frase que ele diz, no capítulo 4, verso 1, que é fundamental nessa carta do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, eu, Paulo, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, como prisioneiro do Senhor, eu rogo a vocês, eu peço do fundo do meu coração, eu peço do fundo da minha alma, que vocês vivam de maneira apropriada com essa vocação que vocês receberam em Cristo Jesus. E quando você lê a carta aos Efésios, você vai ver que Paulo está falando justamente da vocação de ser igreja. Paulo está dizendo, olha, vocês devem viver isso apropriadamente, dignamente esse chamado. Então, para isso, ele está motivando, encorajando a igreja a fazer todas aquelas 6 atitudes práticas que eu acabei de falar agora, mas no capítulo 5 ele começa ainda a dar mais incentivos. Como se ele estivesse dizendo, olha, eu quero encorajar vocês mais ainda a vocês viverem esse período que começa no dia em que você aceitou Jesus como seu Salvador.
o dia que você entendeu o Evangelho, o dia que você se quebrantou na presença de Deus e você entregou a sua vida a Ele, até o dia que Ele voltará para buscar a sua igreja, ou até o dia em que você realmente tiver que passar pelo último estágio da sua vida, para que você seja de fato vitorioso à luz das Escrituras Sagradas, o dia que você enfrentar a morte, e se você é um salvo em Jesus Cristo, a Bíblia diz que você ressuscitará com Cristo. Então, o período do dia em que você foi chamado em Cristo Jesus até o fim da sua vida ou a volta de Cristo, você precisa viver apropriadamente essa vocação de ser igreja, se você realmente teve um encontro poderoso com Jesus Cristo. Então, a partir do capítulo 5, Paulo começa a encorajar mais ainda aquela igreja e a nós. São coisas que a gente já viu. E o primeiro incentivo que ele vai dar tem a ver com o futuro. Ele vai dizer, olha, permaneçam firmes, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E ele vai separar o joio do trigo. Então, até Jesus voltar, viva a unidade e a santidade da igreja. A gente estudou sobre isso. Paulo dizendo, olha, Jesus vai voltar, isso é certo, isso é verdadeiro. E no dia que ele voltar, ele vai separar o joio do trigo. Porque nem todos que estão dentro de uma igreja significa que todas essas pessoas tiveram, melhor dizendo, um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós vimos um texto de Atos. E nesse texto de Atos eu falei sobre coisas que já aconteciam lá em Atos e que acontece hoje. Pessoas que às vezes chegam na igreja, elas são batizadas, mas não são salvas. E a gente mencionou Simão o Mago, um camarada que quando viu os apóstolos chegando na cidade onde ele estava, e os apóstolos orando, e pessoas sendo curadas, e milagres acontecendo, a Bíblia diz que ele creu e foi batizado, mas logo depois, quando ele viu os apóstolos orando pela vida das pessoas, e essas pessoas recebendo o Espírito Santo, ele falou, eu gostaria de ter esse poder, me vende isso. Como é que eu posso pagar para ter essa autoridade? E os apóstolos então viraram para ele e disseram assim, olha, acho que você precisa de arrependimento. Você não faz parte desse negócio. Você não tem a ver com isso. Então isso acontece até hoje. E Paulo vai dizendo para a igreja de Éfeso e para nós também, você teve um encontro com Jesus, a vida está difícil, o pecado desafia você, o pecado bate na sua porta todos os dias, o seu coração muitas vezes se enche de amargura, de conflitos e de iras pelas pessoas. Olha, supere isso com a certeza de que um dia Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Esse é o primeiro encorajamento que ele diz. O segundo encorajamento, ele tem a ver com o passado e com o presente. Paulo vai dizer, olha, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Portanto, vivam como filhos da luz. Veja bem, Paulo já disse em outros momentos dessa carta e outros textos na Bíblia que as pessoas estavam nas trevas e em Cristo Jesus elas foram transportadas para o reino da luz. Presta atenção, tem a ver com um ambiente geográfico, parece. Só que aqui não tem a ver com um lugar. Aqui não tem a ver com um ambiente. Paulo vai dizer assim, vocês eram trevas e agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz. É diferente. Paulo está falando daquilo que é a natureza do ser humano, sem Cristo. Pecador, em estado de condenação, completamente prisioneiro do pecado, vivendo todo tipo de escuridão na sua alma, na sua mente, nos seus sentimentos, nos seus comportamentos. Mas o dia que ele se encontra com Cristo Jesus, Paulo vai dizer, você deixa de ser uma coisa e você passa a ser outra completamente diferente. Porque Jesus chega na vida da pessoa. E quando Jesus chega, as coisas são transformadas. Quando Jesus chega, as coisas são mudadas na vida da gente. E Paulo vai dizer, olha, no passado vocês eram uma coisa, mas agora vocês são outra. Então vivam do jeito, da maneira, daquilo que Jesus fez na vida de vocês. A terceira motivação que a gente viu na última vez que nós nos encontramos, Paulo vai falar, olha, no tempo, no período entre a conversão de vocês e o dia que Jesus voltar, ou a vida de vocês acabar e vocês forem morar com Deus,
vocês devem ser divinamente sábios. Ou seja, sejam prudentes, observem tudo. Não perca tempo com nada. Use a sabedoria que Deus deu a vocês para aproveitar cada minuto da vida de vocês. Avalie sempre tudo, todas as ações, porque o diabo não dorme e ele está sempre à espreita, como um leão, esperando a oportunidade das pessoas que ele pode tragar. Então, Paulo vai dizer, vocês têm que usar a sabedoria que Deus deu a vocês na vida de vocês. Hoje, a gente vai falar da quarta motivação que Paulo dá, e aí a gente vai fechar uma sessão que começa aí no capítulo 5, ok? E vai até o verso 21 desse capítulo. Isso é uma sessão só, porque a gente não tem tempo de apresentar tudo junto. Por isso que a gente fracionou tudo. Mas hoje a gente encerra a quarta motivação que Paulo dá para que os crentes vivam realmente essa vocação com dignidade, esse chamado de ser igreja. E ele vai dizer, olha, vocês precisam viver a plenitude do Espírito. O Espírito Santo precisa ser pleno na vida de vocês. E se existe um segredo para que uma igreja viva santidade e unidade, se há um segredo para que um crente viva com dignidade a vocação de ser igreja, esse segredo é viver a plenitude do Espírito. É viver esse enchimento, que ele vai dizer, que na verdade é a plenitude. Pleno é o mesmo que ser cheio. É o mesmo que ser completo, é o mesmo que estar satisfeito. A ideia de pleno é quando você pega um copo, não é? Como esse aqui, vazio, viu, gente? Não tem água nenhuma aqui, amém ou não, irmãos? Não tem água, o copo está vazio. Sentiu a indireta, né? É que... Olha lá, ele está vendo, olha lá, já me acenou lá, ele está vendo, ele viu já, o Paulo Júnior já viu já, ele já com ele, esse é o ministério dele, tá? Então você pega isso aqui, você enche até o talo aqui, o copo está pleno. Se você encher mais e jogar para fora, ele transbordou da plenitude. Mas quando você enche, ele está pleno. É essa palavra que Paulo está usando aqui. Lá em Gênesis capítulo 25, nós estudamos a história de Abraão, nós fechamos agora quinta-feira, e o texto de Abraão, em Gênesis 25, diz que Abraão morreu na plenitude, ou melhor, em boa velhice. Esse é o termo que nós temos na nossa tradução. Mas a palavra hebraica lá, ela traz a mesma ideia de plenitude que está aqui. Ou seja, Abraão... Obrigado, querido. O copo vazio não é culpa sua, porque você colocou 12 garrafas de água mineral ali para mim. A culpa é toda minha. Ele colocou 12 garrafas de água mineral hoje de manhã aqui para mim. Eu que não trouxe para cá agora, né? Então... Quando o texto de Gênesis diz que Abraão morreu em boa velhice, a ideia ali é que Abraão, com todos os seus altos e baixos, ele morreu depois de viver plenamente com o Senhor. E esse texto aqui é justamente um texto que vai dizer para a gente que nós precisamos viver a plenitude do Espírito na vida da gente. E esse texto, logo no início... ele traz para nós, coloca lá, por favor, Paulo Júnior, o texto de Efésios, o capítulo 5, o verso 18. Ele vai trazer para nós, presta atenção nesse texto, 2 imperativos, ok? O que é um imperativo na língua portuguesa? É uma ordem. O texto está aqui não como um pedido. Paulo não está fazendo pedido aos crentes de Éfeso. Ele está dando uma ordem. Paulo não está dando uma orientação. É uma ordem que ele, na qualidade de apóstolo, está dando a uma igreja. Então, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas hoje, nós estamos ouvindo esse ensino apostólico para nós. Nós, batistas, não entendemos que os apóstolos, hoje, pessoas podem ser consagradas como apóstolos. Nós entendemos que os apóstolos são esses aqui, e ponto. E as palavras deles escritas aqui vêm para nós como inspiração divina. Então, quando nós abrimos aqui, o mesmo som que saía para a igreja de Éfeso, ele deve sair para nós. Então, esse ensino vem para nós também com o mesmo peso de uma ordem.
de um imperativo para nós também. E quais são essas ordens que Paulo dá? O texto diz que a primeira ordem é: não se embriaguem com vinho. Ok? Essa é a primeira ordem que ele está dando. Você não deve literalmente encher a cara de vinho. Amém ou não, irmãos? Essa é a ideia. Não se embriaguem, não fiquem chapados, bêbados de vinho. Tem uma razão por que ele fala isso aqui, e nós vamos entender isso aqui no decorrer dessa carta. Não é? Aqui no texto, ele vai dizer uma consequência direta dessa embriaguez. A embriaguez leva à libertinagem. Não é? Então as pessoas, elas se embriagavam e elas começavam a apresentar um comportamento completamente dissoluto. Então Paulo vai dizer, olha, cuidado com isso, porque à medida que a pessoa começa a ser dominada pelo álcool, esse álcool vai levar esse sujeito a essa libertinagem. Então, a primeira instrução é essa. Ele está fazendo um contraponto aí com duas coisas, porque a segunda ordem é: vocês devem se encher do Espírito. Então, se você pegar o primeiro imperativo, que é não se embriaguem, você... Hoje, no século XXI, a gente sabe muito bem disso, e no passado não era diferente, o que o álcool é capaz de fazer nos sentidos de uma pessoa. Aqui leva a libertinagem, como Paulo diz. A palavra libertinagem, ela significa condição dissoluta, sem sabedoria, insensata. Uma pessoa, quando bebe, ela pode se tornar uma pessoa pródiga. O que é uma pessoa pródiga? Você já deve ter visto lá na Bíblia a parábola do filho pródigo. O que é um filho pródigo? Ele sai da casa do seu pai, ele pega a sua herança antecipadamente e ele vai viver a vida e gastar tudo aquilo do jeito dele. A pessoa pródiga é aquela pessoa gastadora. E uma pessoa tomada pelo álcool, e principalmente pelo vício do álcool, ela pode levar a sua família à ruína financeira. Eu não sei quanto a você, mas talvez você já tenha conhecido pessoas que você olha para ele e diz assim, nossa, essa pessoa poderia ser totalmente bem-sucedida na vida, mas o álcool tirou tudo dela. O álcool tirou o emprego dela, o álcool tirou os amigos dela, o álcool tirou a família dela, e em casos mais graves, o álcool tirou a vida da própria pessoa. Então a gente vê muito isso, né? A embriaguez tomando conta dos sentidos da pessoa. Porque, na verdade, o álcool ele é capaz de mexer com todas as áreas da vida de um sujeito. Ele domina a mente, ele domina as emoções, ele domina os sentimentos, ele domina as ações e domina também as decisões. Só que o álcool, quando assume o controle da vida de uma pessoa, leva essa pessoa a uma vida desregrada, a uma vida que vai caminhar para uma destruição. Então, essa libertinagem, essa dissolução, Paulo já está prevenindo. Olha, cuidado com o álcool, porque em estágios muito avançados, isso vai levar o sujeito a esse lugar. Tem gente que diz que o álcool é a porta de entrada para as drogas mais pesadas. Nem sempre a pessoa começa usando uma cocaína, nem sempre ela começa usando um crack, às vezes ela começa pela droga mais leve, mais autorizada. Então, às vezes, ainda na idade da adolescência, 14 anos, 15 anos, 16 anos, já começa a experimentar. Às vezes costuma ver na geladeira do pai ou da mãe, costuma ver na casa que já tem uma adeguinha lá, então já começa a se familiarizar com esse ambiente. Depois chega na escola ou na faculdade, e aí os amigos oferecem, aquilo já é comum, ele começa a experimentar aqui e ali, e a gente não sabe onde isso pode levar. Então o álcool ele é capaz de mexer com todas essas áreas. E isso acontecia lá com a comunidade de Éfeso. Por quê? Por causa da adoração a um Deus cujo o teor desse Deus era justamente o vinho, a alegria, as festas e a produção subjetiva que nós podemos dizer aí que é voltada para a arte, para o teatro, para a poesia. Então, muitos efésios, que é uma cidade grega, se empanturrava de vinho, ficava doidão para produzir conhecimento, produzir poesia, produzir arte. Aí você coloca isso hoje. Como é que isso está tudo ligado? Bebida, festa e cultura. 3 coisas que eram juntadas naquela cidade e que era atribuído a esse deus chamado Dionísio,
o Deus do vinho. Então Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque essa embriaguez, e talvez muitos efésios que estavam agora em processo de conversão, ainda traziam essa questão para a sua vida, porque não via a questão da bebida do vinho, da embriaguez, como uma questão moral, ou uma questão de santidade, mas talvez uma questão religiosa. Nós adoramos um Deus, nós adorávamos um Deus, e esse Deus era o Deus do vinho. Então a gente pode se embriagar, pelo contrário, tem até resultados bacanas. Não conhece a peça tal, o poema tal, o cara estava chapado de vinho quando produziu aquilo. Dionísio deu aquela inspiração a essa pessoa. E Paulo está dizendo, olha, cuidado com isso, que isso não é legal, não se encha disso. Não ocupe a sua vida, a sua mente com essas coisas, não é? E aqui você vê que há uma mistura, né, ainda hoje, de alegria, de composições, de festas, cujo gatilho é o álcool. Hoje não é muito diferente. Uma pessoa consome álcool, ela às vezes nem admite a participar de uma festa sem álcool. Você já deve ter conhecido pessoas que você chama para uma festa na sua casa, ou um casamento seu, de um filho, ou um aniversário de 15 anos, e você quer fazer uma coisa legal, você é crente, e você diz, não vamos colocar a bebida aqui, mas ele traz a dele. Né? Ele coloca dentro do carro, ele coloca dentro do paletó. Eu já participei de enterros, né, de pessoas que ela levava o álcool lá no bolso e de vez em quando saía, bebia, voltava para o velório, porque o parente estava lá, mas eram cristãos, então ele, né, fazia aquilo de uma forma, ele não admitia determinados momentos sem a presença de um álcool, como se não houvesse alegria em nenhuma outra coisa que não fosse produzida pela bebida alcoólica, né? Então, Paulo está dizendo o seguinte aqui, não busque, o primeiro imperativo de Paulo é, não busque alegria no que pode levar você à destruição. É isso que Paulo está dizendo aqui, nesse primeiro imperativo. Não busque alegria naquilo que pode levar você e a sua casa à destruição. Pelo contrário, ele vai dar outro imperativo. Ele vai dizer o seguinte, permitam-se, se deixem encher pelo Espírito de Deus. Da mesma forma que o álcool pode levar a uma destruição da própria alegria que ele promete, das próprias festas que ele propõe e da unidade da santidade, o encher do Espírito, ele produz resultados que são diferentes da embriaguez com vinho. Então Paulo vai dizer, olha, não se embriaguem com vinho, porque ele vai levar à dissolução, ele vai levar à libertinagem. Ele vai levar você a um processo destrutivo. Às vezes o sujeito não se torna um alcoólatra, mas toda tentativa de espiritualidade, toda tentativa de crescimento cristão nele é abafada pela sua embriaguez ou pelo seu desejo pelo álcool. E ele vai dizer, olha, não entra nessa. Pelo contrário, deixa eu dar uma ordem diferente para vocês. Uma ordem que dá resultados positivos para a igreja. Uma ordem que dá resultados positivos para as famílias, para as pessoas. Ele vai dizer, permitam-se serem cheios do Espírito de Deus. Porque da mesma forma que o álcool ocupa todos os sentidos da vida de uma pessoa, o Espírito Santo também trabalha tudo que o sujeito é. Ele trabalha a mente, ele trabalha as emoções, ele trabalha os sentimentos, ele trabalha as ações, só que não para levar para a destruição. Os resultados produzidos pelo Espírito na vida de uma pessoa ou de uma igreja são outros resultados. E aí, a partir do verso 19, Paulo vai elencar os resultados que o Espírito Santo produz na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa, quando ela se permite ser cheia do Espírito de Deus. O primeiro resultado está aí no capítulo do verso 19, na parte A. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é isso? Comunhão. Olha que é uma adoração voltada um para o outro. É uma coisa que um diz para o outro, é uma exortação cantada de um para o outro. Aqui a gente não tem muito a necessidade de separar o que é salmo, o que é hino, o que é cânticos espirituais, porque são coisas que, a despeito de terem os seus significados separados, são coisas que se complementam numa ideia só, não é?
Mas o que é importante notar aqui é que se refere à comunhão dos crentes, né? Muito provavelmente são os crentes expressando as suas alegrias publicamente. Quando a gente vem para cá cantar, muitas vezes na igreja ou em qualquer outro lugar, em que nós somos levados pelo ministério de louvor a cantar e adorar a Deus, e às vezes músicas nossas que não são necessariamente uma adoração direta a Deus, mas são músicas que nos convidam para viver uma vida espiritual plena, não é? Os crentes, eles se sentem felizes por aquilo que Deus fez na vida deles. Por tê-lo salvado, né, em Cristo Jesus, eles têm esperança na eternidade, e o Espírito Santo testifica dessas coisas no coração dos crentes. O Salmo 95, coloca aí para nós, é um exemplo disso aqui. Tá? O que Paulo está jogando aqui, não que ele esteja ancorado no Salmo 95, mas o Salmo 95 é um exemplo. Olha só, venham, cantemos ao Senhor com alegria. É um cântico de exortação mútua. Ele não é um cântico de adoração a Deus. Os salmos são músicas, são cânticos. Então, é como se um crente estivesse cantando para o outro e chamando toda a comunidade. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Né? Pode passar, Paulo. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. O que você está vendo aí? Uma comunidade, um grupo de pessoas cantando músicas que encorajam um ao outro a fazer alguma coisa para Deus. Né? E, de certa forma, uma exortação mútua, pois o Senhor é grande, é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Não precisa mais, eu acho que daí para frente você vai ver o Salmo 95, ele é todo voltado para essa realidade. Né? Então, observe que esse salmo é um salmo exortativo, não é uma música de adoração, mas de exortação mútua. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, cantem e se exortem alegremente no Senhor com músicas. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem como igreja. Esse é o resultado de uma igreja que vive a plenitude do Espírito. A comunhão dos crentes, ela é resultante da plenitude do Espírito em nós, pelo menos aqui nesse texto. A libertinagem é resultante da bebida, e o encher do Espírito traz como resultado, primeiro que Paulo diz, é a comunhão entre os crentes. O segundo resultado está na parte B do verso 19. Ele vai dizer, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, mas também cantando e louvando de coração ao Senhor. Esse é o segundo resultado de quando nós permitimos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida a ser cheia do Espírito. Nós passamos a ser pessoas, uma igreja que adora diretamente ao Senhor. O Espírito de Deus leva o crente a isso. Você viu a música que nós cantamos aqui? Né? Poderoso Deus é uma música de adoração direta a Deus. Você pode botar essa música sem instrumento, sem nada, você pode cantá-la no seu coração, na sua mente, que você vai ver que ela é uma música de adoração direta a Deus, que você está exaltando a pessoa de Deus, você está exaltando os atributos de Deus. O Espírito Santo move o coração da gente a fazer isso. O bêbado canta também. Você já viu o cara embriagado cantando? Não é? Ele chega a ser engraçado, ele entra na rua cantando, né? Mas aquela música não é uma música de adoração. Mas o sujeito, quando está cheio do Espírito, ele canta a música de adoração. Algumas pessoas têm dificuldade de cantar, são desafinados. Verdade ou não é, irmãos? Eu sou uma pessoa desafinada. Eu já sentei com várias pessoas em banco de igreja, não vou falar nem quem é aqui, tá? Não é aqui não, tá? E você está cantando numa estrofe, parece que o irmão está 2 estrofes atrás ainda. Isso acontece, tem gente que não sabe cantar, eu não sei cantar. Né? Eu já contei para vocês as minhas experiências musicais na igreja, como eu já fui convidado a me retirar aqui do grupo de louvor, né? No coral, no seminário. Né? Foi interessante, porque, coincidência ou não, foi justamente na hora que a regente parou e olhou para mim que ela soltou a seguinte frase, quem não sabe cantar faz mímica. É muita coincidência, né, irmão? Olhando para você e falar uma frase dessa, né? Num coral cheio de gente, era um coral de muitas vozes, e olhando só para mim, então tem alguma coisa errada. Né? Mas graças a Deus, graças ao bom Deus, que o Espírito Santo nos dá condições de a gente adorar aqui, ó, no coração. Graças a Deus que no meu desafino,
Na minha falta de conhecimento musical, tem momentos que não é a minha voz que adora o Senhor, é a minha, é aqui dentro que nós cantamos e glorificamos o nosso Deus. Muitas adorações cantadas, elas são produzidas no íntimo do coração. É o Espírito Santo que põe isso lá. É o Espírito Santo que starta aquela vontade dentro da gente de começar a glorificar a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele faz na vida dele, na vida da gente, dentre as quais a mais poderosa, a maior de todas, é a salvação em Cristo Jesus. Uma pessoa que teve um encontro com Cristo, uma pessoa que entendeu a salvação, entendeu a obra de Cristo, ela sabe que mais nada precisa acontecer na vida dela. E se Deus salvar ela e a vida dela não prosperar financeiramente, for uma vida estranha que muitas vezes dos olhos humanos ela não se vê como uma pessoa vitoriosa, ela não vai se sentir mal, porque ela sabe que o maior bem Deus já deu para ela, e é Cristo. Isso é muito gratificante para nós. Então o Espírito Santo, ele sempre nos leva, ele sempre leva o crente a render louvores a Deus. Esse é o segundo motivo pelo qual Paulo diz, olha, permitam-se ser cheios do Espírito Santo. Terceiro motivo, ele vai dizer aí no verso 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele põe no nosso coração gratidão. É isso que nós temos. Esse é o resultado do encher do Espírito. E isso aqui é interessante, porque a gratidão ela é contrastante diretamente com um dos pecados mais evidentes do povo hebreu, a murmuração. Você lembra quando Deus foi lá no Egito, visitou o Egito e tirou aquele povo de lá da 400 anos, alguns dizem 420, 430 anos de escravidão, e aquele povo andou pelo deserto sempre reclamando com Moisés. Hoje a gente não tem carne, a gente não tem água, a gente não tem as coisas. Por que você tirou a gente do Egito? E Deus só ouvindo aquela murmuração, e a murmuração, ela não nos permite enxergar as coisas que Deus faz na vida da gente. Murmuração cega. A gente não consegue ver o que Deus está fazendo. É uma constante reclamação pela falta de alguma coisa, que no geral nem se sabe qual é a falta. Está faltando, Deus, está faltando o quê? Não sei, mas está faltando. O crente cheio do Espírito, ele não é uma pessoa queixosa, mas ele é uma pessoa grata a Deus. Espera isso todo dia. Tem gente que é poliqueixosa. Você já conversou com uma pessoa poliqueixosa? Uma vez eu conversei com uma pessoa poliqueixosa. Ela tinha comprado um carro zero. E eu falei, nossa, que carro bacana, hein? Ela, pois é, pastor, mas agora eu estou cheio de prestação para pagar, minha garagem, o carro está lá, está manchando, está sujando. Eu falei, nossa, Deus te deu um carro zero. E você está se queixando da bênção. Pessoas poliqueixosas são assim. Por mais que exista uma coisa boa, sempre vem acompanhada de uma queixa, ou de várias queixas. E Paulo está dizendo, olha, o crente cheio do Espírito é um crente grato a Deus. É uma pessoa que expressa no seu dia a dia a sua gratidão. Agora, a gente precisa entender e compreender aqui o que significa dar graças a Deus constantemente por todas as coisas. Porque tem gente que pensa assim, então, pastor, as coisas estão dando errado, eu devo agradecer a Deus por isso? Não, isso é positivismo. Isso é alguma coisa, alguma mentalidade positivista que diz que você tem que parar de reclamar e sempre se sentir alegre. Não é assim. Então você está lá no seu casamento, você está vivendo um problema na família, o seu cônjuge é adúltero, você está glorificando a Deus porque está havendo um adultério na sua casa. Não é isso que ele está dizendo aqui, não é isso que ele está ensinando aqui para a gente. O que ele está dizendo é o seguinte, existem situações difíceis para todas as pessoas. Mas se você é um salvo em Cristo Jesus, não fica discutindo com Deus. Pelo contrário, confie na paternidade de Deus. Ele está moldando o seu caráter para que você se pareça com Jesus. Então não fica o tempo todo reclamando das coisas. Nem das coisas que estão dando errado na vida da gente.
Então, agradecer a Deus por todas as coisas, não é que você vai sair. Tem gente que chuta uma pedra, dói pra caramba, glória a Deus que eu chutei essa pedra. Não é isso. Não é? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, a sua vida, mesmo você sendo um crente em Jesus, vai ter momentos da sua vida que as coisas parecem estar dando errado. Mas olha, não discuta com Deus, Deus está trabalhando o seu caráter. Encare isso como uma forma paternal, ele está trabalhando alguma coisa na sua vida. Então, em vez de você ficar reclamando porque as coisas que você gostaria que acontecesse ou que dessem certo não está dando, em vez disso, olha para as coisas que Deus já fez na sua vida e seja grato a Deus e expresse essa gratidão no seu dia a dia. Nossas ações de graças, elas devem ser consistentes com esse agir de Deus sobre nós, sobre o seu povo, independente se essas coisas são confortáveis ou não para nós, porque não é sobre nós, é sobre Deus. Então não tem a ver com o nosso conforto pessoal, tem a ver com o que Deus está moldando em nós, dentro de nós, através de nós, para nos usar para abençoar outras pessoas. Então o Espírito de Deus, ele move o crente nessa direção da vontade de Deus. E muitas vezes isso pode ser desconfortável para nós. Então Paulo nos manda louvar a Deus com ações de graças, mesmo quando o vento não é favorável a nós, ou simplesmente quando o vento cessa. Pai, não está acontecendo nada. Eu estou orando, orando, orando e o mar não move. Eu oro, parece que não acontece nada. Confio no controle de Deus sempre. É isso que Paulo está dizendo. E por último, ele vai dizer: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O Espírito de Deus leva o sujeito à sujeição. Presta atenção nisso. O Espírito de Deus é o Espírito que leva a gente à humildade, à meiguice, à mansidão. Como diz alguns comentaristas aqui desse texto, né? Aqueles que estão sujeitos a Cristo, eles não vão ter dificuldade de se sujeitar um ao outro. Essa é a grande questão. Para a gente viver unidade e santidade na igreja, a gente precisa entender isso. O Espírito de Deus nos leva a uma sujeição a Cristo. E quando nós estamos cativos a Cristo, nós não teremos dificuldades de nos sujeitarmos uns aos outros. Faz parte do espírito do cristianismo. E aí a gente vai lembrar aqui um pouquinho do que Paulo escreveu lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao verso 24, quando ele vai falar do fruto do Espírito, né? Ele diz, olha, o fruto do Espírito é amor. Primeiro ponto que ele vai abrir, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, verso seguinte, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Olha só que palavra para nós. O Espírito de Deus ajuda a gente nisso, gente. É difícil? É. É um processo, é um processo. Às vezes a gente escorrega numa coisa e no outro escorrega, mas a gente tem que levantar a Deus, orar a Deus para que o Espírito Santo nos conduza aquilo que Ele quer para a vida de um crente, daquilo que Ele espera na vida de um crente. Então, se nós estivermos cheios do Espírito, nós vamos ter um relacionamento harmonioso, cuidadoso, amoroso e santo. Então, Paulo está encorajando a igreja a viver cheia do Espírito, em vez de buscar a sua fonte de enchimento em qualquer outra coisa fora do Espírito. Paulo vai dizer, ó, abra a vida de vocês, abra o coração de vocês, para que o Espírito Santo encha a vida de vocês, para que o Espírito Santo preencha as lacunas da vida de vocês, para que o Espírito Santo leve vocês ao crescimento. E aí, a gente vai concluir aqui com 4 informações importantes sobre essa ordem de Paulo para nós. A primeira delas, a gente já falou, é um imperativo, uma ordem. A gente não pode se esquivar dessa responsabilidade. A Bíblia está dizendo para nós, olha, você não deve se encher de uma coisa, você deve se encher de outra. Esse texto aqui,
tá? Eu não estou querendo aqui pegar esse texto e usar ele para falar sobre pode ou não bebida alcoólica. Eu sou contra, tá certo? Mas o texto não é isso. Paulo está contrastando. O povo da época bebia, se enchia de vinho, ia à embriaguez, e Paulo está falando, olha, isso não é legal. Isso leva à libertinagem. Olha o resultado. O vinho toma conta dos sentidos. O cara fica doidão. Se ele fica doidão, ele já não pensa direito. Seus sentimentos podem dar resposta, sua vida pode dar resposta emocional inapropriada. É por isso que você vê, às vezes, muito em bar, em festas, o cara começa a beber, família, às vezes, no final, dá uma confusão, uma brigaiada. Não é? Por quê? Porque a bebida alcoólica, ela vai lá no sentido das pessoas, ela mexe. As ações podem mudar. Né? As pessoas pegam um carro bêbada, dirige, mata outras pessoas. O Espírito Santo ele faz a mesma coisa. Quando o sujeito abre o coração para Cristo, ele se arrepende dos seus pecados, ele entrega a vida a Cristo, e a partir dessa entrega ele começa a abrir a palavra de Deus, ele começa a aprender, ele começa a encher a sua vida com a palavra, com a oração, com a comunhão. O Espírito de Deus também mexe em tudo que ele é. Mexe com a mente dele, ensina ele a dar respostas emocionais diferentes para o mesmo estímulo, ensina ele a lidar, suas ações são mais controladas. Ele começa a ser dominado pelo Espírito de Deus, assim como o álcool domina uma pessoa. Por isso que Paulo vai dizer, olha, eu estou dando uma ordem à igreja, não se esquiva disso. Nós não podemos nos esquivar dessa responsabilidade de viver isso. Segundo ponto, está no plural. Ou seja, isso é para todo mundo, não é para um grupo. Ela é tanto a minha responsabilidade como pastor, quanto a responsabilidade de cada membro da igreja. Paulo escreveu para todos: sujeitem-se uns aos outros, não se embriaguem, que leva à libertinagem, permitam ser cheios. É plural, é para a igreja toda, é para todo mundo se envolver nisso. Outra coisa, está na voz passiva, não tem método. Você só precisa abrir a sua vida e permitir que o Espírito de Deus trabalhe em você. Não tem um método para isso. Pastor, como é que é ser cheio do Espírito? Não tem método. Paulo usa a mesma orientação, o mesmo imperativo, vamos dizer assim, em Colossenses capítulo 3, verso 16, ele vai dizer a mesma coisa com outras palavras. Aí talvez fique claro para nós. Porque Efésios e Colossenses, coloca aí para nós aí, Colossenses 3,16, Efésios e Colossenses foram cartas escritas do mesmo lugar. Talvez Paulo tenha usado a mesma pena para escrever as duas, a mesma tinta, o mesmo pó de tinta. Né? Então ele vai dizer assim, olha, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É a mesma coisa que ele está dizendo, encham-se do Espírito de Deus, porque é aqui na palavra. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. Percebe que ele está dizendo a mesma coisa, mas com outras palavras. Em lugar dele dizer permitam-se ser cheios do Espírito, ele está dizendo que a palavra de Deus habite ricamente em você. O que é habitar ricamente, gente? É habitar em abundância a palavra de Deus dentro da gente, da vida da gente. Ela ter o espaço de domínio na vida da gente. O que é isso, senão o Espírito de Deus enchendo a gente? São duas frases em textos diferentes, escritos pela mesma pessoa com o mesmo sentido. Então, se eu vou para a palavra de Deus e começo a me embriagar dela, a me encher com ela, ela vai mudar os meus sentidos. Né? E isso vai trazer resultados, e resultados positivos de comunhão, de adoração a Deus, de gratidão e de sujeição um ao outro. Né? Então está na voz passiva, você não tem método, é Cristo fazendo em você através da sua palavra. E está também no tempo presente. O que isso significa? Que não é uma ação única,
não é uma coisa finalizada, é uma continuidade. Continuidade. Não é uma coisa que eu faço um dia, uma vez. É uma vida. É uma visão. É uma visão de vida. Eu vou viver dessa forma. E aí Paulo, então, agora encerra essa sessão que começa no capítulo 5, verso 5, vai até o verso 21, como que dizendo para aquelas pessoas e para nós, olha, eu quero encorajar vocês a viverem a unidade e a santidade da igreja. Eu quero encorajar vocês a viverem de modo apropriado a vocação que vocês receberam para ser igreja de Jesus. Então, entre a conversão de vocês e o dia que Jesus voltar, Paulo vai dizer dos versos 5 a 21, permaneçam firmes, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e vai separar o joio do trigo. Então, viva a unidade e a santidade. Lembre-se de quem você era e de quem você é. Vocês eram trevas, mas agora são luz. Então, vivam como filhos da luz. Sejam divinamente sábios. Use a sabedoria que Deus deu a vocês para aproveitar cada minuto da vida de vocês. Cuidem do tempo de forma sábia. E hoje a gente fecha como que Paulo dizendo, olha, sejam bênção nas mãos de Deus. Permita que o Espírito Santo encha a vida de vocês e desfrute da plenitude dele e desfrute dos resultados que isso vai trazer para você, para sua casa, sua família e a sua igreja. E, consequentemente, por todas as pessoas que são ligadas de forma direta ou indireta a essa comunidade chamada Primeira Igreja Batista de Pouso Alegre. Gente, isso tem tudo a ver com o que a gente falou hoje de manhã. Então, é hora de abrir o coração e a mente para que a palavra de Deus habite ricamente dentro da nossa vida. Amém? Vamos adorar o nosso Deus? Vamos ficar de pé.